Boa tarde. Portugal é um dos países da Europa com um número mais elevado de doentes com perturbações mentais que não são tratadas. Que meios é que temos? Que tratamentos é que temos? São questões que vamos levantar neste Sociedade Civil. No Dia Mundial da Saúde Mental, vamos focar-nos na esquizofrenia. Não há como desligar os males do corpo dos males do espírito. Apesar do estigma e do desconhecimento que envolvem as doenças mentais, o certo é que elas existem. Podem não matar, mas moem. E muito. Um sofrimento silencioso e que nem sempre encontra o diagnóstico e o tratamento atempados. Neste Dia Mundial da Saúde Mental, o Sociedade Civil debruça-se sobre uma das doenças mais graves e incapacitantes nesta matéria, a esquizofrenia. Mais à frente, no espaço habitualmente dedicado a histórias de empreendedorismo, vamos conhecer o projeto Pharma Inove. E na agenda do Sociedade Civil vamos saber o que nos reserva o SQL Saturday. Fique connosco e acompanhe a conversa, porque este programa também é seu. Para percebermos como a questão e o problema da saúde mental é importante e deve ser visto com atenção, uma em cada 4 pessoas já teve ou tem um problema de saúde mental. É disso que vamos tratar hoje no Sociedade Civil, centrando-nos numa das perturbações mais complexas, a esquizofrenia. Estão connosco para nos ajudar neste debate o António Palha, que é psiquiatra e professor catedrático jubilado de Psiquiatria e Saúde Mental da Universidade do Porto. Também Filipa Palha, fundadora e presidente da Encontrar-se, a Associação para a Promoção da Saúde Mental. Vânia Sousa Lima, professora da Faculdade de Educação e Psicologia da Universidade Católica Portuguesa. E Ruth Barbosa, irmã de um paciente com psicose, com esquizofrenia. Vamos saber quais são os dados em relação à saúde mental e, sobretudo, em relação à esquizofrenia em Portugal. Estamos habituados a dizer de forma descontraída que uma situação fora do comum pode ser uma loucura, que um colega brincalhão é um doido e que uma atitude inesperada da companheira acontece porque perdeu o juízo. Dizemo-lo de forma irrefletida, repetida e sem pensar. E o estigma para com a doença mental está entranhado na linguagem que usamos todos os dias. Esta ignorância tem de acabar. Os males que nos afetam o espírito fazem tanta moça como os problemas que nos embargam o corpo. E as doenças mentais estão longe de ser um problema raro e que só acontece aos outros. Portugal, em conjunto com a Irlanda do Norte, tem a mais elevada prevalência de doenças psiquiátricas da Europa. Um problema que será a ponta de um iceberg silencioso. Pensa-se que cerca de 65% das pessoas com perturbações psiquiátricas não tenham qualquer tratamento e os diagnósticos pecam por tardios. Estima-se que entre o início dos sintomas de uma perturbação mental e o arranque do tratamento haja normalmente um compasso de espera de 1 a 4 anos. Mas não há saúde sem saúde mental. E quando a mente sucumbe a estas perturbações, o trabalho, a escola, a família e a vida pessoal deixam de se articular de forma fluida e saudável. Aliás, segundo o relatório sobre os mitos e realidade sobre a saúde mental no trabalho, elaborado pela OCDE, pensa-se que 1 a cada 5 trabalhadores sofra de depressão ou ansiedade. De todo o espectro de perturbações, a esquizofrenia é uma das mais graves e incapacitantes. Estes doentes vivem enredados no mundo povoado por transtornos psicóticos, confundem a fantasia com a realidade, sofrendo transtornos de personalidade que resultam muitas vezes no isolamento social, numa vida inadaptada e no afastamento das famílias. Em Portugal existirão cerca de 100 mil doentes esquizofrénicos, cerca de 1% da população nacional. Números que batem certo com a prevalência da doença no mundo, não escolhendo sexos, raças nem classes sociais. Numa Europa focada no horizonte de 2020, onde se impõe o crescimento inteligente, sustentável e inclusivo, a discussão em torno do diagnóstico precoce, do tratamento e de um olhar sério sobre estas doenças é uma obrigação incontornável para todos nós. É uma questão de saúde pública, para que nenhum europeu se perca pelos truques que a nossa mente nos pode reservar. Vamos então hoje tentar perceber melhor um pouco o que é isto, o que é a esquizofrenia, como é que afeta as pessoas e como é que afeta também as famílias destes doentes. Muito obrigada aos meus 4 convidados desta tarde. António Palha, bem-vindo. O que é a esquizofrenia?
Muito boa tarde, cumprimento, é um prazer estar aqui e poder falar sobre uma doença tão grave e tão importante para a saúde mental dos portugueses e, enfim, das populações do mundo. A esquizofrenia é a psicose mais importante que nós encontramos na clínica. A psicose é a perturbação mental que ocorre com perda de juízo. O juízo é que nos permite orientar-nos em cada momento, sabendo o que é justo e injusto, o que é verdadeiro, o que é falso, termos as nossas percepções perfeitamente, digamos, normalizadas, e daí que o esquizofrénico, com essa perturbação de base, que é a perturbação de juízo, da psicose, pode começar a ter uma série de sintomas que aparecem de uma forma ou de outra, nomeadamente alterações do pensamento, aparecimento de ideias delirantes, convicções erradas, etc., para além de haver, a nível afetivo, um progressivo distanciamento em relação às pessoas, uma progressiva anestesia dos seus afetos e chegando depois a um isolamento que é altamente, enfim, pernicioso para si e para a sua... E antissocial, que o isola socialmente, não é? Que, geralmente há isolamento. Mas isto é o quadro típico, tipo 1, mas há uma variedade muito grande de esquizofrenias, porque a esquizofrenia foi o agrupamento de um conjunto de doenças, o nome vem de 1915, não tenho a certeza, 15, 14, 18, quando, digamos, um psiquiatra suíço cunhou a doença como esquizofrenia. Chamava-se anteriormente demência precoce. E essa demência precoce associava 4 quadros graves que na época eram descritos e que nós também vemos na clínica, chamadas epifrenias, catatonias, uma série de quadros que fazem parte da esquizofrenia. Portanto, a esquizofrenia, conforme eu descrevi, é, digamos, uma descrição muito básica, não é? Mas isto tudo tem mais variações de natureza clínica. Mas é a única doença em que há perda de juízo? Não é a única doença. A perda de juízo pode aparecer em muitas circunstâncias, mesmo a pessoa pode estar intoxicada, beber uns copos e fazer não sei o quê, naquele momento pode passar uns momentos em que perdeu o juízo, em que faz as neiras e não é responsável. Portanto, a perda de juízo é uma circunstância que pode ser. Agora, isto é uma perda permanente de juízo por um processo mental complexo em que os aspectos da doença biológica são muito importantes e que é recuperável. Podemos perder o juízo por outras razões. Nas depressões graves pode-se perder o juízo. Numa depressão muito grave, a pessoa pode perder o juízo e achar que a vida não vale a pena, que apesar de estar muito bem na vida, objetivamente, não compreende isso e até se mata, enfim, até se suicida de uma forma errada, porque não há o que ele pensa não corresponde àquilo que se passa na realidade. E outras situações tóxicas, pode-se perder o juízo. Agora, a esquizofrenia é uma forma muito particular e, sobretudo, porque é uma doença que, epidemiologicamente, aparece sobretudo na adolescência. Pode aparecer mais tarde, mas a adolescência é o momento exato em que se dão alguns processos de maturação cerebral e aí eclode a doença aos 14, aos 15, aos 16, enfim. E isso é que é importante dizer, é importante fazer o diagnóstico precoce, porque se o diagnóstico for feito e o tratamento for precoce, o prognóstico é totalmente diferente. Isso é que é importante salientar hoje. Filipe Palha, este diagnóstico precoce é fácil de fazer? É complicado a maior parte das vezes? Bom, o diagnóstico será fácil de fazer se nós tivéssemos os recursos das pessoas que o sabem fazer ao serviço das pessoas. Conforme ouvimos, nós sabemos os sintomas e os sinais que nos permitem identificar um problema desta natureza. Aquilo que nos falta, talvez, é conseguir que as pessoas cheguem aos serviços que podem fazer o diagnóstico e ter a ajuda de que necessitam para conseguir... Em tempo útil. Em tempo útil, uma chamada intervenção precoce. Não é? Nós precisamos de pôr ao serviço das pessoas uma intervenção precoce e que não deixe as famílias, normalmente são as primeiras pessoas que vão acionar o pedido de ajuda, mais do que a pessoa, porque a pessoa lá está, como acabamos de ouvir, ao perder o juízo ou a sua consciência, também não tem consciência de que está doente. Claro. Se calhar acha mesmo que estão alguém a persegui-lo e, portanto, continua no seu processo de realidade muito própria e, obviamente, que essa realidade muito própria não passa pela consciência de estar doente. E quem pode e quem faz, nesta altura, essa intervenção precoce? Neste momento, quem é que faz essa intervenção? Quem tem de fazer, quer dizer, tem que ser qualquer médico que se apercebe de uma situação desta natureza ou outro profissional de saúde que a consegue identificar e que depois encaminhará para os serviços especializados. Portanto, nós podemos ter, se eu for ao médico de família, obviamente que o médico de família terá
e tem as competências todas para perceber que uma pessoa possa estar a viver um problema desta natureza. Ou se eu for ao cardiologista, também terá as competências para o fazer. E depois, obviamente, deverá encaminhar para aqueles que são as pessoas que estão, por natureza, especializadas. E de uma forma geral, pela sua experiência, essa intervenção precoce é feita em Portugal em tempo útil ou não? Lamentavelmente, aquilo que nós ouvimos das pessoas é que nem sempre isso acontece. E, portanto, a maior parte dos processos são sempre um bocadinho mais dolorosos e demoram mais tempo. E ainda anteontem estava num encontro de famílias e de pessoas com experiência de doença mental, e aquilo que é mais angustiante para nós é perceber os caminhos tão dolorosos pelos quais estas pessoas passam até conseguir encontrar a ajuda de que precisam. E, portanto, nesse sentido, nós talvez tenhamos que repensar formas, e aliás também está registado que o tempo que me dei ao aparecimento de certos problemas de saúde mental e o momento em que as pessoas são ajudadas é um tempo bastante superior àquele que seria desejável. E neste sentido, também nas questões associadas ao aparecimento de uma esquizofrenia, isso acontece. E também porque, como foi dito, ao aparecer no final da adolescência, princípio da idade adulta, há sempre aquela dúvida se isto é uma questão de rebeldia, se a pessoa está mais isolada porque está mais isolado e porque está este confronto com os pais ou com a família e sai de casa e não diz nada a ninguém e se isola. E, portanto, há ali uma fase em que as pessoas difícil distinguir os sinais da doença de outros sinais que têm a ver com até chegar a um o ponto processo em que próprio da adolescência. Até chegar a um ponto em que se alguém me diz que acho que os marcianos estão a chegar, aí nós conseguimos E é por isso muitas vezes que a doença é efetivamente diagnosticada já uns anos mais tarde, com 20, 21, 22 anos? Quer dizer, se a gravidade da doença for tal que a pessoa chega a um ponto em que esteja completamente depende do caso, não é? Cada caso é um caso, como o António dizia. Exatamente. António, você queria acrescentar alguma coisa? Não, só acrescentar que não é só os médicos que têm que ter esse cuidado do diagnóstico precoce. Claro. Acabou mesmo agora a dizer a Filipa que muitas vezes a família, os professores, a escola, deve sinalizar todos os comportamentos que começam, que subitamente mudam. Aquela pessoa muda, e muda rapidamente, começa a alhear-se, começa a afastar-se, começa a ser bizarra. É melhor ver. Mesmo que possa ser por outras razões mais prosaicas, vale a minha pena opinião é que deve despistar o problema, não é? Acho que isso é importante. Tânia Sousa Lima, para além de ser professora, como eu já disse, é também investigadora do Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano da Universidade Católica Portuguesa, e vocês trabalham também esta questão da esquizofrenia, não trabalham? De que forma? Justamente. Já foram de alguma forma também identificados aqui elementos que são fundamentais e que são espelhados também na investigação que é desenvolvida no Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano, também, enfim, em parceria com alguns dos projetos, em parceria com a Encontrar-se. E existem aqui elementos que se prendem exatamente com este tempo que medeia o início da sintomatologia e a efetiva intervenção, e que também têm a ver com a dificuldade ou a potencial dificuldade de identificação por parte justamente das famílias e dos profissionais de saúde de detectar estes sinais, estes sintomas e de os destrinçar daqueles que são, enfim, daquelas que são experiências desenvolvimentais tipificadas, digamos. E isto prende-se exatamente também com alguns dos projetos que estão em curso no âmbito do Centro de Estudos em Desenvolvimento Humano e em parceria com Encontrar-se na sequência do movimento UPA, desde 2008, e que se prende exatamente com o estigma associado à esquizofrenia e às perturbações mentais. E sabemos claramente que aquele que é o conhecimento que as pessoas têm sobre a doença, e o conhecimento aqui envolve claramente também o conhecimentos e atitudes, não é? Portanto, aquilo que cada um quer dos profissionais, quer também dos familiares e, portanto, do público em geral, tem sobre a perturbação, medeia exatamente ou faz mediar este tempo, não é? Ou seja, existem aqui fatores que potenciam ou que tornam mais difícil este acesso destes indivíduos
enfim, ao tratamento e aos cuidados dispositivos, precisam. Exatamente. Mas porquê? Que não tem a ver só com o tempo de diagnóstico, é isso? Tem a ver com outros fatores também. Tem a ver exatamente com aquilo que é designado como literacia para a saúde mental, não é? Portanto, e aqui, ou seja, qual é o conhecimento que as pessoas têm sobre a doença, seja em relação aos próprios, seja terceiros, e também aqui associada à dimensão do estigma, precisamente, que as pessoas... Que estigma é esse? A saúde mental, a doença mental, de uma forma geral, é mal encarada pela sociedade, é mal recebida, mal interpretada? Justo. Portanto, é sobretudo, essencialmente, desconhecida, não é? Portanto, aquilo que é desconhecido, tipicamente, são gerados preconceitos em torno de, não é? Portanto, alguns dos projetos que estão a ser desenvolvidos no âmbito do Centro de Estudos prendem-se exatamente com esta dimensão do conhecimento sobre o que é a saúde mental, ok? E aqui projetos em escolas, portanto, abrir espaço à saúde mental, na sequência de projetos anteriores, com estudantes, permite, de alguma forma, minimizar o desconhecimento e, portanto, tornar estes alunos mais capazes de, por um lado, reconhecer em si próprios e em terceiros sintomas, sinais de doença, de perturbação, e também aqui um elemento central que é justamente esta dimensão comportamental de pedir ajuda em caso de identificação de disrupção, né, ou de dificuldade, seja em relação a si próprio, okay? Seja em relação a terceiros. Né? Ruth Barbosa, tem um irmão com esquizofrenia, contactou com a doença, com esta doença, penso que há cerca de 2 anos. O que é que sabia sobre ela antes disso? Nada. Nada mesmo. Nada. Já tinha ouvido falar em esquizofrenia, mas... vagamente, foi um tema que nunca... Não conseguia sequer definir o que é que era como doença? Não. E acho que a maior parte das pessoas, da população, não tem conhecimento qualquer sobre isso. Não sabe o que é. Portanto, foi à medida que acompanhou o processo do seu irmão que foi entrando em contacto com esta doença? Foi um bocadinho antes. Um bocadinho antes. Porque havia sintomas nele que já me faziam alguma confusão e eu fui procurar ajuda, não é? Ajuda para eu começar a perceber o que é que estava ali a passar. Mas quando é que começou a sentir, em relação ao seu irmão, que eu penso que é mais novo, portanto, sim, acompanhou a vida toda, desde pequenino, quando é que sentiu que havia ali qualquer coisa que não tinha a ver com o irmão que conhecia até ali? Se calhar agora consigo identificar um bocadinho antes de tudo ter realmente explodido, entre aspas. Sim. Okay? Agora consigo entender que foi um bocadinho antes. Até lá nós pensávamos que era exatamente aquilo que já foi falado, que era rebeldia, que era um bocadinho a fase da parteleira, não é? Que eles ficam ali a amadurecer e que têm que explorar o mundo e querem ser rebeldes, mas depois vim a compreender que eram tudo atitudes e que eram sintomas já de esquizofrenia. Quando ele era adulto já? Mais ou menos aos 16 anos já começou a ter alguns sintomas, só que de todo nós imaginávamos que fossem já sintomas. Que reações eram essas que ele tinha aos 16 anos que agora junta neste puzzle? Por exemplo? O afastamento, se calhar ele teve muitas a fugir de casa, por exemplo, isolar-se, tentar... pronto. Ele foi sempre muito rebelde. Muito rebelde. Portanto, na altura achou que era uma adolescência um bocadinho mais vigorosa. Sim. E que iria passar. Sim, que iria passar, com certeza. E depois até porque ele enverdou por um caminho militar, ele foi cumprir o serviço militar e continuou por ali, estava no bom caminho, mas foi lá que sob pressão... Foi lá que se deu a tal explosão, não é? Exatamente. Como é que isso aconteceu? Ou seja, como é que percebeu de repente que havia ali realmente qualquer coisa que precisava de acompanhamento, precisava de ser encaminhada? Quando ele começou mesmo a perder o contacto com a realidade, não é? Coisas que quando ele começou a alucinar e com delírios, aí nós vimos que realmente ele estava mal. Ele contava coisas que não aconteciam, que não existiam. Os sintomas estão todos ligados. E quando ele via, ouvia coisas que nós não conseguíamos ver e que não conseguíamos ouvir, que não conseguíamos acompanhá-lo, não é? Começámos a ver que realmente ali estava alguma coisa mal. E isso acontecia de vez em quando ou acontecia frequentemente? Não, e ele começou a entrar num surto, não é? O surto é o pico, não é? O pico das alucinações, dos delírios, das visões, das audições. Tudo começa ali a girar em torno dele e ele desprende-se completamente da realidade e
e vive uma realidade que nós não estamos a viver com ele. Ele está no mundo dele e nós estamos num à parte, nem sequer estamos lá presentes. Ele ouve coisas, vê coisas, sente coisas, provavelmente cheira coisas, e isso é muito difícil de nós, familiares, entendermos o que é que está ali a passar. Então procuramos ajuda, e aí eu já estava numa busca incessante de ajuda, como é lógico, já tinha feito uma pesquisa. O que é que procurou e que respostas é que encontrou? Foi basicamente a internet. Eu não posso mentir, a internet ajudou-me muito, porque eu comecei a encontrar lá os sintomas todos presentes no meu irmão e todos davam ao mesmo caminho, todos indicavam que seria uma psicose, que ele estaria num pico, um surto psicótico. Agora, o que é? Eu não sabia que era esquizofrenia, não fazia ideia que era isso. Então, mas com essa primeira porta aberta, depois foi à procura, com certeza, de um apoio profissional. Sim, mas foi difícil convencer, porque os doentes, é preciso que as pessoas tenham noção que um doente, quando está num surto, é muito difícil de encaminhá-lo para um hospital, para seja o que for, porque eles não querem. Isso é a parte Mas sabia mais onde é que o difícil. devia levar? Sim, eu tinha consciência que tinha que levá-lo à parte de psiquiatria, pelo menos. Não é? Que não podia ser uma urgência dizer o meu irmão está num surto psicótico, não era bem isso que eu tinha que levá-lo por outro caminho, eu tinha que levar a bem, eu tinha que conversar com ele. Estamos a falar de um adulto, não é? Que tem vontade própria exatamente. E, portanto, é complicado de conseguir agir numa situação destas. O que é que conseguiu fazer? Eu tive que recorrer por um meio muito, muito estranho, porque tivemos que apresentar uma queixa sobre... Deve ser outra coisa muito dolorosa para uma família, não é? Aliás, tive que ser eu a fazê-lo. Foi aconselhada a fazer isso? Fui aconselhada, foi o que me ocorreu. Foi o que me ocorreu na altura. Apresentar uma queixa? Sim, contra o meu irmão. Para ele ser internado compulsivamente, sim. Porque senão não tinha conseguido. Porque por ele nunca iria a um hospital. Ele foi internado? Foi internado compulsivamente. Isso é importante porque a maior parte dos doentes só conseguem internamento compulsivamente, porque senão chegam ao sítio e estão bem e voltam outra vez para casa. Isso acontece frequentemente. E só depois desse internamento é que se conseguiu diagnosticar claramente qual era o problema dele? Não é bem assim. Não? Depois ainda há um período que estudam, não é, o doente, e só ao final do mês, um mês e meio, se os sintomas persistirem, é que dão um diagnóstico. Mas mesmo esse diagnóstico ainda prolongam um bocadinho, para dizerem definitivamente de que tipo de psicose é que se trata. E só a partir daí é que ele começa a ser tratado? Não, ele já é logo tratado, a partir do internamento é logo tratado. Que tipo de tratamento é que se faz a um doente destes quando não se tem ainda a certeza daquilo que é o problema? E que dificuldades são estas de conseguir ajudar um doente destes, a maior parte das vezes já adulto, não é? Que é difícil encaminhá-lo para um serviço, para um profissional de saúde? O que eu vou dizer é da minha inteira responsabilidade. Sim, claro. Porque representa centenas de casos que na minha vida vi. Mas aquilo que ela descreve como são os pródromos da doença, como é que a doença começa a aparecer? Eu sou de opinião, e faço sempre isso, e fiz, que eu começo a tratar, na dúvida, começo a tratar como se fosse, mas acompanhando, de acordo com o ajustamento, enfim, nas medicações que se vão dando e nas indicações que se vão dando. E o que eu acho, e aquilo que a minha experiência me mostra e que a literatura diz, é que essa intervenção muito precoce, antes do eclodir do delírio, claramente sintoma que toda a gente vê, só um ceguinho é que não vê, mas entretanto, quando eclodiu o delírio, já pode ter feito asneiras, já pode ter tido atitudes antissociais, já pode ter uma perigosidade para ele e para os outros que se podia ser evitada. Daí que esta ação precoce era importante, mas para isso é preciso que a família conheça, que os médicos de família, que neste momento estão bastante bem preparados, enfim, e que a escola permita. Mas há esta barreira que ela diz, é a barreira de como é que eu vou levar o doente. E isto era, no meu tempo, quando eu formei e quando fazíamos estas intervenções, nós éramos treinados na nossa formação a ir à casa dos doentes com enfermeiros e tentar trazer o doente. Era uma ação feita clinicamente. E quando conseguíamos trazer, porque acabaria sempre por convencer, dava uma injeção, tal, depois era feito um relatório que era entregue depois ao juiz. Ou seja, a ação médica era prioritária. Com as novas leis há mais barreiras, é mais complicado. E, portanto, eles tiveram que acionar um processo judicial
Muitas vezes é a polícia que vai à casa buscar, eu sou completamente contra este tipo de atuação. Devem ser pessoas, profissionais de saúde que Isso pode ter consequências para o doente? Lembram-se depois, eu fui e tal, foram lá buscar-me e tal, está a ver, imagine, coisa. Isso é altamente negativo. A ideia é boa, que é a defesa dos direitos do homem, mas a primeira defesa, eu digo sempre isto, é a pessoa ser bem tratada e ser de acordo com os princípios técnicos que nós neste momento temos. E para além disso, ele vai mesmo ainda em condições que não são absolutamente seguras, porque ainda terá que ir a uma espécie de um pequeno julgamento, que é uma coisa quanto a mim, completamente, enfim, sem sentido nenhum que se faz e que... Antes de ser tratado? Não, antes de ser visto não, em pleno tratamento, Terá que ir depois ser... É nomeado um advogado de defesa, como se... Usou-se em Portugal muito o modelo de processo criminal, de processo penal de crime, quando aqui não se trata de nenhum crime, não é? E eu acho que é uma das... Portanto, nesse aspecto regredimos um pouco aqui diz que avançamos porque estamos a defender os doentes, estamos a defender, enfim, digamos, os direitos humanos. Mas quando eu digo sempre, primeiro, direito humano é tratar bem. E em Portugal sempre tratamos a menos e nunca a mais. Nunca tivemos nem médicos a mais, nem psicólogos a mais, clínicos, nem tudo a mais. Tivemos sempre a menos. Portanto, quer dizer, é como a história dos hospitais. A coisa mais fácil da reforma psiquiátrica é acabar com hospitais. Eles eram 2 ou 3, é fácil. Se tivéssemos 30 ou 40, como havia por essa Europa fora, isso assim está bem. Agora, tudo isto obriga a refletir novamente sobre isto. E eu pertencia à Sociedade Portuguesa de Psiquiatria, temos refletido sobre isso, mas é complicado fazer passar esta ideia que seria bom refletirmos sobre o modo como podemos tratar de uma forma mais expedita estas situações graves que aparecem para as famílias e que nós temos que ter, digamos, um modelo talvez mais Filipe, gostava de ouvir também sobre isso e como é que é encontrar-se também, tem trabalhado esta questão, este problema? Por um lado, quer dizer, esta questão das pessoas precisarem de ser tratadas podem ser de formas diferentes e como acabamos de ouvir, noutros países há um modelo em que as pessoas vão à casa das pessoas com técnicos de saúde para ajudar a que este processo seja mais fácil. São as famílias que o chamam e são técnicos de saúde que vão... Exatamente, que fazem a marcação. E depois, obviamente, o que está aqui em causa é que há uma pessoa que, se é internada contra a sua vontade, há um direito que está a ser, que tem que ser acautelado, não é? Porque, obviamente, nós temos o direito... E, portanto, é preciso, de alguma forma, perante a Justiça, provar porque é que aquela pessoa foi colocada naquelas condições, não é? Mas isso era feito tal processo judicial. Isso faz parte. Mas, inicialmente, e é como acabou de dizer, realmente deveria ser uma questão de saúde e tratar-se dessa forma e não para passar por esta experiência que é profundamente traumatizante, sobretudo para uma pessoa que acha que está a ser perseguida, de repente entrar a polícia. Imagino que seja traumatizante para o doente e para a família também. Isto é uma situação profundamente traumatizante, não é? Ainda por cima é uma pessoa que não está, que já ela própria está angustiada a achar que está todo mundo contra ela, não é? Claro. Portanto, é completamente não deveria ser assim. Desajustado, podemos dizer. E noutros países existem os Outreach Community Acts, por exemplo, em Inglaterra, em que são umas equipas profissionais que vão à casa das pessoas, vão à comunidade tratar destas questões, ou até nos Estados Unidos também, que também existe este modelo. E, portanto, isto devia ser repensado para que depois as pessoas pudessem ter um processo mais facilitado. Porque há pessoas que nunca mais se esquecem deste episódio da vida delas e era desnecessário. E muitas vezes é contraproducente porque cria uma aversão, não é, ao tratamento, como se todos nós fôssemos parte de um complô que tem esta forma absolutamente surreal de tratar e de cuidar das pessoas. Portanto, à partida, com certeza que nós deveríamos repensar esta forma. Do ponto de vista de encontrar-se, obviamente que nós temos as pessoas que não encontram soluções e que nos perguntam o que é que nós podemos fazer. Geralmente são as famílias que recorrem a encontrar-se? Começa por ser as famílias. Embora tenhamos pessoas que recorrem a nós a pedir ajuda, obviamente nestes contextos de pessoas com preocupação desta área, das psicoses, elas próprias estão isoladas ou fecharam-se em casa e vêm as famílias perguntar o que é que podem fazer, porque têm todos estes obstáculos e, portanto, procuram associações ou procuram, talvez o outro saiba melhor do que eu como é que é esse processo, mas procuram ajuda e, de certa maneira, perguntam-nos o que é que nós podemos fazer. E, de certa maneira, aquilo que nós tentamos é ajudar as pessoas a perceber exatamente o que está a acontecer, porque muitas das vezes as relações familiares já estão muito desgastadas
na medida em que ninguém explicou o que está a acontecer e, portanto, há uma alteração de comportamento. Portanto, a família tenta resolver o problema dentro da própria família primeiro e muitas vezes só recorre a um apoio mais especializado, como pode ser o vosso, quando já não percebe que não consegue fazer nada? A pessoa da família que está doente não aceita e, portanto, o processo é difícil. Como disse, está-se ali a tentar negociar e a fazer que a pessoa perceba que há alguma coisa que está bem, mas ela não acha que há alguma coisa que está bem. Mas, entretanto, as relações deterioraram-se porque há aqui há um desencontro de realidades e que, obviamente, afeta as relações entre as pessoas. Por outro lado, há a questão do estigma, que a Vânia há bocadinho falou, e que faz com que as pessoas, por um lado, não tenham conhecimento e, por outro, tenham vergonha do que está a acontecer. Se culpabilizem por aquilo que está a acontecer. Será que eu fiz alguma coisa? Será que o meu filho é diferente dos outros? Muitas vezes as pessoas falam a primeira vez sobre esquizofrenia na família, em grupos, por exemplo, de famílias, onde as pessoas se juntam e partilham as suas histórias. E depois dizem, também tem, não sou só eu, a família esquisita que tem este drama a acontecer. E, portanto, as pessoas têm vergonha. Há falta de informação, está-me a acontecer uma coisa estranhíssima dentro de casa. O que é que eu fiz? A minha família é diferente das outras, deixa-me estar aqui caladinho, não vão mandar-me para fora do bairro. E, portanto, as pessoas ficam neste sofrimento, nesta angústia. O que é que eu faço? Onde vou procurar? Partilho? Não partilho? Fico calada? Não fico? E, portanto, quer dizer, tudo isto, e como também a Vânia disse, exige o combate ao estigma, que não há dúvida que é um dos maiores obstáculos à promoção da saúde mental, porque as pessoas não sabem o que está a acontecer, ou têm vergonha e sentem-se culpabilizadas por isso e, portanto, escondem e negam. E, portanto, nós temos que ir, quanto mais cedo possível, informar e criar nos mais novos aquilo que é a literacia em saúde mental, portanto, ficar-se a saber mais e melhor do que é que se está a tratar, para nós intervirmos mais precocemente, e depois, obviamente, fazer que as famílias percebam que não tem nada a ver com culpa delas e que acresce só esta questão do estigma acresce em situações como a que acaba de ser referida, não é? Portanto, apenas também a culpa que a família também de alguma forma sente, ter que de alguma forma agilizar ou recorrer. Perguntar se estes sentimentos de que a Filipa falava aqui, de que forma é que eles surgiram no caso que viveu mais de perto? A culpa é do pai, a culpa é da mãe, depois a mãe culpa o pai culpa a filha e depois anda ali tudo à volta, andamos ali todos a culpar uns aos outros. Não é? Onde é que eu falhei? Os pais, isso onde é que não eu falhei? Nos ajuda a pensar também, não é? Não, é assim, agora que já passou este tempo todo, conseguimos avaliar as coisas de outra forma e ver as coisas de outra forma. Ainda existem membros na família que não aceitam a doença, não é? Quando diz não aceitam a doença... Não aceitam a doença. Não aceitam como? Não podem dizer a esquizofrenia não existe? Quando diz podem não dizer, aceita... podem. É preciso entender que há muitas famílias que têm um doente na família, mas que não aceitam isso e que esse doente não é esquizofrénico, passa a ser ou um diabético ou tem uma depressão e nunca dizem cá fora, ou mesmo dentro da família, que essa pessoa tem esquizofrenia. Essa é a realidade. Porquê que acha que isso acontece? Não acho, eu tenho a certeza daquilo. Porquê que acha que isso acontece? Como é que lê esses comportamentos que é a vergonha, mais o estigma, é a ignorância das pessoas. O estigma surge da ignorância das pessoas. Porque nem toda a gente quer vir a um programa e dizer eu tenho uma pessoa doente na família. Nem toda a gente está preparada para isso. É um bocadinho por aí. E as pessoas tentam pôr ali à volta, é uma depressão ou é diabético, conheço imensas pessoas que têm um doente mental na família e que dizem que a pessoa é diabética, por exemplo. Ou que dizem que a pessoa tem uma depressão profunda há imenso tempo. Que é preferível do que assumir... Que tem uma esquizofrenia. Algo próximo da loucura. A loucura é socialmente muito penalizadora, é isso? Ou penaliza as pessoas, é isso? O diabetes é claramente preferencial, desse ponto de vista, é um problema de saúde mental. Isto porque é uma pessoa a propósito do estigma, não é? Respondendo. Porquê que os problemas, as doenças mentais têm essa carga tão forte? Então foram queimadas nas fogueiras tantas pessoas, não é? Se vamos ao século XX. A história da Inquisição tem a ver com tudo o que nós temos para trás em termos de história e de carga cultural, é isso? O diabo, a diabologia. Exatamente. Se mantém de alguma forma, mantém-se um bocadinho. O que é que se fazia antigamente? O meu pai era psiquiatra, em Braga, nos anos 30, e contava-me histórias interessantíssimas, muitas situações. O padre dizia, doutor, já fiz o que podia, não há nada a fazer, é consigo. Ou o bruxo. Exatamente. Ou eram umas passagens, enfim, uma situação de sugestão,
ou era o diabo também por sugestão, não sendo era uma doença. Daí que isso existe essa ideia das forças sobrenaturais. Está muito ligada com o diabo, com Deus, eles têm muito essa ligação, falam muito, não é só dos marcianos e do mundo que vai acabar. Eles e por outro lado, no meio médico também, como sabe, nos anos 60, o movimento de antipsiquiatria baseou-se nisso, baseou-se na negação da própria esquizofrenia. A esquizofrenia é algo que foi inventado pelos médicos, ou pela situação políticas, ou pelo capitalismo liberal, ou pelo comunismo, enfim. A sociedade está mal. Vocês é que andam a inventar essa história da esquizofrenia. E há textos que serviram, aliás, como quase bíblias para muitos movimentos que destruíram hospitais de uma forma estúpida, sem regra nenhuma, destruíram muitas estruturas. A Itália foi famoso, essa dada alta num dia a todos os doentes no hospital. Foi um gesto revolucionário, libertador. Isto é completamente estúpido isto, mas foi feito e é considerado fantástico. Ora, isto é que é preciso também dizer, não, ninguém é contra os excessos que pode ter havido na psiquiatria como na medicina. Há excessos, sempre houve excessos, também na igreja também houve excessos. Isso é outra coisa. Agora, mas há, portanto, uma carga cultural, histórica muito grande em relação a estas doenças que ainda hoje transparece na nossa sociedade. Aliás, e na forma como nós encaramos estes psiquiatras falar, vai encontrar uns que dizem há quase choques, às vezes, de perspectiva, não é? E que salta também. Nós vamos ter que ver a próxima reportagem. A próxima reportagem é precisamente sobre a Encontrar-se. Vamos saber um pouco melhor como é que ela funciona, mas eu gostava, Filipe Palha, que nos desse um pouco o enquadramento desta associação, como é que ela nasce, e qual é, digamos assim, o trabalho principal dela. E depois vamos ver mais em pormenor, já na reportagem, como é que ela funciona. Bom, a Encontrar-se foi fundada há 8 anos, faz hoje 8 anos de existência, e foi fundada precisamente... Faz hoje, no Dia Mundial da Saúde Mental, faz 8 anos, obrigada. E foi fundada exatamente para tentar criar na comunidade respostas a todas estas questões que as famílias e as pessoas com experiência de doença mental se confrontam. Portanto, aquilo que nós procurávamos era tentar criar, e criamos, um centro de atendimento integrado que disponibilizasse serviços personalizados que pudessem responder a todas as áreas que nós sabemos que podem estar afetadas quando uma pessoa passa pela experiência de uma doença mental e de uma doença mental grave que tenha implicações no seu funcionamento. E, portanto, o caso da esquizofrenia é um tipo de doença que, na verdade, acontecendo como acontece e tendo as consequências que tem, muitas vezes, por certos períodos de tempo, as pessoas ficam com dificuldades, quer seja no seu funcionamento social, quer seja voltar a estudar, quer seja ter déficits cognitivos, nas relações com a família, enfim. E, portanto, tudo aquilo que é uma vida normal, digamos assim, passa a estar comprometida. E, portanto, aquilo que nós temos, e existe, estão a ser estudados e validados, e por esse mundo fora há experiências extraordinárias, portanto, temos anos de literatura, anos de ciência e anos de evidência para nós podermos disponibilizar um conjunto de respostas que faz com que as pessoas com problema desta natureza possam ter uma vida normal. Lamentavelmente isso não acontece e, portanto, nós estamos a comprometer gravissimamente aquilo que é a vida destas pessoas, o que é, para mim, algo que está ao nível do criminoso. Não é? Aliás, há este Lost Generation diz-nos exatamente que a incapacidade de nós respondermos faz-nos estar a perder gerações de pessoas que se tornam incapacitadas pelo facto de não ter as respostas que precisam. Onde é que vocês estão? Neste momento estamos na Rua de Dio. Estou na Foz. Então vamos até à Foz, vamos conhecer um pouco melhor o trabalho da Encontrar-se e o desafio grande que é para os profissionais que lá trabalham todos os dias lidar com estes casos, uma vez que cada doente é um doente e precisa de um acompanhamento e de uma intervenção única, diferente. Numa doença mental, o doente sente-se sempre perdido. Mas há um lugar, na Foz do Porto, onde estes doentes podem encontrar-se. E repare que aqui o pronome pessoal faz toda a diferença. Encontrar-se é uma PSS que surgiu há 8 anos atrás, com a ideia, de facto, de conseguir contribuir para que as pessoas pudessem encontrar-se a si próprias. É um processo muito individual, é um processo muito centrado em si. E é sem dúvida a nossa missão, é de facto contribuir para que as pessoas possam encontrar-se. Nas profundezas dos transtornos mentais, cada caso é um caso.
Feita uma primeira consulta de avaliação preliminar, reúnem-se as condições para uma estratégia psicoterapêutica individualizada. Não há uma intervenção formatada ou pré-formatada em saúde mental. Como disse, cada pessoa é uma pessoa e, portanto, cada situação é uma situação. Independentemente do diagnóstico até poder ser o mesmo, a intervenção que vai ser realizada vai depender sempre da pessoa. Desde os problemas de ansiedade, que de facto condicionam muito a pessoa na sua vida, no dia-a-dia, as situações de depressão. Temos também a perturbação bipolar, que consiste na oscilação entre períodos depressivos e períodos de mania, portanto o humor da pessoa vai flutuando. Temos, sem dúvida, o grande grupo das psicoses e também as situações de personalidade. Posto isto, então vamos ver quais as nossas respostas é que podem ir de encontro às necessidades. Pode passar pelo apoio, pelo acompanhamento psicoterapêutico, portanto pela psicologia. Depois, em termos de frequência, vai depender, mais uma vez, das necessidades. Nós fazemos sempre um plano com a pessoa de definir quais é que são os objetivos. Não somos nós técnicos que decidimos, em conjunto com a pessoa. Obviamente podemos sugerir, mas passa sempre pelo objetivo da pessoa. Este acompanhamento tem sempre um custo, mas o que cada doente paga é calculado em função das possibilidades de cada um. Nós fazemos sempre uma avaliação dos rendimentos do agregado familiar e as pessoas pagam em função daquilo que é a sua capacidade para pagar os serviços. Temos vários escalões, portanto, num escalão máximo as pessoas pagariam um máximo semelhante a um acompanhamento privado e num escalão mínimo onde se inclui a maior parte das pessoas. As pessoas têm então, associam-se a encontrar-se, portanto passam a fazer parte, são sócias da associação e por outro lado fazem uma contribuição mínima por serviço. Neste processo, ninguém diz que o caminho é fácil, mas nesta casa há um lema digno de ser emoldurado. Em caso de pânico, há sempre uma saída. Nós temos que ver a doença mental como uma doença física também, não é? Nós também conseguimos ultrapassar. Nós damos sempre muito o exemplo de diabetes. A pessoa com diabetes tem que ter sempre um acompanhamento, tem que tomar insulina ou não. No caso de um problema de saúde mental é exatamente igual. E as pessoas cada vez mais têm que ter consciência disso. Podem precisar apoio para o resto da vida, podem precisar apoio pontual, mas conseguem viver. Com 58 pessoas acompanhadas neste momento a encontrar-se, tenho uma lista de 10 pessoas que aguardam a primeira consulta. Ajudar esta associação pode estar à distância da Pay Shop mais próxima se quiser fazer um donativo, ou emprestando o seu tempo e o seu talento como voluntário. Para receber ajuda ou orientação, basta começar por um simples telefonema, na certeza de que admitir o problema é meio caminho andado para se reencontrar a si mesmo. Provavelmente por não encontrarmos as respostas certas, como dizia a Filipe, ou dar as melhores respostas a estas pessoas, estamos a perder uma geração, ou perdemos já gerações, com certeza. Como é que vocês, Vânia, têm tentado trabalhar este problema e que ferramentas é que estão a passar socialmente ou para a sociedade, de forma a que nós todos possamos encarar este tipo de situações de outra forma e ter outro tipo de resposta, na prática? De acordo. Portanto, a prática, e essa questão é muito importante porque liga a prática, do ponto de vista da atuação, da intervenção, quer com estas pessoas, quer com as suas famílias, e, obviamente, a investigação. Não é? Para eu agir melhor, tenho que conhecer melhor. E, na prática, aquilo que efetivamente, ou um dos projetos que está a ser desenvolvido ao nível da investigação, mas que ilumina a prática, prende-se, que é um projeto internacional de avaliação da bateria de avaliação neuropsicológica e que viabiliza exatamente compreender se as intervenções que estão a ser realizadas junto destas pessoas, do ponto de vista, enfim, psicoterapêutico e farmacológico também, desta conjugação, se estão a ser efetivamente... São as adequadas? Exatamente. Ou se haveria outras respostas que podiam ser postas em prática que pudessem melhorar esse resultado? Exatamente. É isso? Foi dito na peça pela Carmina Rei, portanto, psicóloga de Encontrar-se e formada também pela Faculdade de Educação e Psicologia, que a intervenção deve ser uma intervenção individualizada, portanto, deve ser focada nas características e nos problemas das pessoas, não é? Portanto, e isto é indubitável. Tem, porém, de ser monitorizado, não é? Portanto, a lógica da intervenção alfaiate
é ajustada às especificidades das pessoas é crucial. A forma de sabermos se a intervenção está a ser efetivamente adequada e implica que seja monitorizada. E, portanto, nesta lógica de monitorização da intervenção... Na prática, há que ter um trabalho crítico um pouco mais distanciado também em relação às intervenções que são feitas junto destes doentes, não é? Pelos técnicos, para perceber até que ponto é que estas práticas podem ser melhoradas, não é? E pode ser obtido mais sucesso sempre, não é? É sempre melhorar na prática o tratamento. Exatamente. É esse o objetivo do vosso trabalho e da vossa investigação. No que diz respeito à forma como as pessoas conhecem a doença, e já não estamos a falar aqui dos profissionais que trabalham com estas pessoas, com os doentes, mas ao nível da sociedade em geral, vocês também têm algum tipo de intervenção ou de trabalho? Justo. Portanto, claramente, se pensarmos ao longo destes 8 anos, não é, de colaboração também entre Encontrar-se e a faculdade, aquilo que temos claramente é uma ação que passa, por um lado, por momentos de discussão e de reflexão pública sobre o que é isto, da saúde mental e da doença mental, da perturbação mental, né? E aqui claramente esta ideia de que não há saúde sem saúde mental, dando voz também às pessoas, portanto, aos indivíduos que experienciam a perturbação mental, seja às suas famílias, e lá está, com formação de profissionais que permitam exatamente intervir e agir junto destas pessoas. A este respeito, ações ou projetos que são de investigação e de intervenção em contexto escolar, referiu aqui a adequabilidade também de múltiplos contextos em que este trabalho seja feito. E logo de uma idade muito precoce. Escolas, exatamente, de uma forma, exatamente.